Amém. Nós vamos iniciar o nosso culto e aproveitarmos para, neste momento de início de culto, agradecermos também ao Senhor pela chuva que cai desde a madrugada, durante todo o dia, que é uma bênção para nós, né? Nós estamos com a possibilidade de vivenciarmos uma crise hídrica no país, falta de chuvas. Então, uma chuva o dia todo é uma bênção, né? Graças a Deus por isso. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso de número 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, eles os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu me tornei ministro. Amém? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia! Nós estamos nessa noite prestando culto ao Senhor, porque Ele nos perdoou. Nós não éramos dignos de estar diante dEle, mas Ele veio nos restaurar. Perdoou os nossos pecados com a morte na cruz e nos ligou novamente a Deus. Nós que éramos estranhos, nos tornamos agora reconciliados com Ele em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome santo e bendito no início desse culto, Senhor, adorando o Teu nome, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesta noite. Nós louvamos o Teu nome santo por isso. Obrigado, Senhor, por este dia do Senhor, este domingo. Obrigado também pela chuva que caiu durante todo este dia. Isso é presente do Senhor, é graça do Senhor sobre nós. E nós, ó Deus, Te louvamos por isso. Neste momento também, Senhor, confessamos ao Senhor as nossas falhas. Confessamos ao Senhor os nossos pecados. E pedimos, Senhor, a remissão. Pedimos, Senhor, a redenção. Porque nós já fomos libertos das trevas. E nós já fomos reconciliados em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, neste momento de culto, nós queremos poder cantar com a alma limpa. Nós queremos ouvir a Tua palavra com o coração pronto a recebê-la como alimento do céu para nós. Amém. Cada irmão presente aqui neste tempo, abençoa, Senhor.
derrama e fala conosco. Os irmãos que assistirão este culto demanda posteriormente que eles também sejam tocados e abençoados no nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós oramos e pedimos a tua graça. Amém, amém e amém. Louvado ao Senhor, nós vamos ter um momento de louvor, de adoração, nos colocando diante dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, vamos cantar e vamos nos colocar diante do nosso Deus. Santa Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E eu quero aproveitar aqui essa oportunidade de estar agradecendo a igreja pelas orações que foram dispensadas a mim e a minha família, que tivemos com Covid. Graças a Deus, o Senhor nos livrou deste mal e está com nós, dando o livramento, está com a igreja. Obrigado, igreja, e que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos livrando desta peste, amém? Vamos adorar o Senhor, a Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente
Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que têm seus dízimos e ofertas podem trazer este momento para consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Quem pode livrar o Senhor?
Ele é a nossa luz. Amém, amados? Salvação a ti se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em Cristo eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar.
irmãos ficaram sabendo sobre a situação da Covid na região, não só em Maringá, mas na região, o que levou as prefeituras a decretarem lockdown, inclusive aqui na região de Campo Mourão, né, que é pertinho de nós. A cidade está toda fechada, as 14 cidades da região de Campo Mourão também. Aqui em Maringá nós seguimos com as restrições, o toque de recolher agora será às 8 da noite, né? Então o nosso culto também não pode se estender muito. Nós tivemos que suspender as atividades do jardim de oração, também devido a essa situação. O nosso jardim de oração começa às 8 da noite aqui no templo, como não seria viável nós fazermos. Então estávamos reiniciando, tivemos que parar, né? Temos que pedir a misericórdia de Deus, porque infelizmente ainda não sabemos quando é que essa situação toda vai melhorar. Nós temos alguns irmãos da igreja, a irmã Diaconisa Luzia, o irmão Armílio, que estão com a Covid, foram infectados. Eles já tomaram a vacina, então as consequências são menores. Nós oramos para que isso seja realmente menor, que não haja muito agressividade. Mas, acima de todas as coisas, Deus está no controle de tudo, né? Também, irmãos, por conta de toda essa situação, nós estamos com os nossos trabalhos da igreja prejudicados, né? É uma pena, mas Deus sabe todas as coisas, nós nos submetemos à vontade de Deus. A arrecadação da igreja, ela caiu muito, nós perdemos muita arrecadação por conta dos irmãos que não podem vir, têm dificuldades de continuarem sendo fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Estamos vivendo uma época em que muita gente está sem trabalho, isso é ruim, muito ruim. Nós temos sempre que pedir a graça e a misericórdia de Deus. E as atividades também da igreja, né? Nós não conseguimos trazer as crianças, fazer a escola dominical como deveria ser feita, né? Uma escola realmente, infelizmente nós temos essas limitações. Mas nós não podemos nos esmorecer, né? Nós temos que estar firmes na presença do Senhor Jesus. Amém. Nós, domingo que vem, nós iniciaremos uma nova série na escola dominical, um novo tema, que é o mês de junho, os 4 domingos do mês de junho. Nós estaremos falando sobre o livro de Jonas. E o tema é Jonas e o imponderável amor de Deus. O livro de Jonas é um grande ensinamento para nós, como Deus lida conosco e com aqueles que nós achamos que não são dele, né? É um livro que nos ensina. A gente só lembra de Jonas a história da baleia, né? Que a gente aprendeu de forma até errada. Primeiro, que não foi uma baleia que engoliu Jonas, né? E segundo, a história de Jonas, ela não se resume à questão da baleia e não se resume à questão da desobediência, né? Muitas vezes a ênfase está na desobediência de Jonas e na baleia ter engolido Jonas. Mas a ênfase não é essa, a ênfase é o amor de Deus. O livro de Jonas é um tratado sobre o imponderável amor de Deus. Imponderável porque vai além daquilo que nós podemos imaginar. Então, a partir do próximo domingo online, nós estaremos ministrando este curso para os irmãos sobre o livro de Jonas, Jonas e o imponderável amor de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos presbítero Djalma, Diaconisa e irmã Vasli, estão lá no Rio Grande do Sul, foram curtindo o método, né? Olha que bênção, graças a Deus. Nós oramos agradecidos ao Senhor por esta oportunidade que Deus agraciou, né? A vida dos nossos queridos irmãos, o João Paulo, a família toda, que bênção da graça do nosso Senhor Jesus sobre os nossos queridos irmãos. Vamos orar. O pastor Didi vai entregar o recado da parte de Deus para nós. Nós vamos orar e colocá-lo diante do Senhor. Ó Deus, neste momento nós oramos, intercedemos em favor do Teu Filho, pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, traga uma palavra ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, o 9º livro,
no Antigo Testamento. 1 Samuel é o 9º livro no Antigo Testamento, não é velho, é antigo. 1 Samuel, capítulo 16, o primeiro e os seguintes. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, os primeiros versículos. Vamos acompanhar a leitura na palavra de Deus. 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui. Irmãos, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, ainda adolescente, eu era muito curioso, né, como todo adolescente. E eu tinha uma mania de querer descobrir como é que funcionavam as coisas. Então, irmãos, o que eu fiz? Nós tínhamos um gravador, aquele gravador que vocês, né, acho que a maioria nem lembra, um gravador que eram vários botões e tocava fita cassete. Eu peguei aquele gravador que não estava funcionando e eu desmontei para ver como é que funcionava e para consertá-lo. Nunca mais consegui montá-lo. Um outro dia, nós tínhamos aquela máquina fotográfica que colocava filme, né? Acho que também nem lembram disso. Eu peguei e vou desmontar. Desmontei aquela máquina e consegui montar 2. De tão ruim que estava, irmãos. Não funcionou mais. Nós tínhamos uma radiola. Só estou falando de coisas antigas, né? Meu Deus. Nós tínhamos a radiola, irmãos, que tocava LP, rádio.
E eu falei para o meu pai: pai, eu posso desmontar para tentar consertar? Meu pai falou: vai. Irmãos, nunca mais. Meu pai tentou depois consertar o estrago. Ele percebeu que eu não tinha jeito para a coisa. Não tinha jeito. Por mais que eu tentasse desmontar e montar de novo, não tinha jeito para a coisa. E aí, irmãos, começou a idade de jogar bola. Eu falei: eu vou jogar bola, né? Deve ser uma coisa boa. Ninguém me escolhia porque eu era muito ruim. Irmãos, era demais. Na hora de fazer as escolhas, eu sempre ficava por último. E ninguém queria me escolher porque eu não levava jeito para jogar bola, como até hoje eu não levo jeito. Você conhece alguém assim? Ou talvez até você, que não leva jeito para alguma coisa? Você conhece alguém que, né, por mais que ele tente, ele não consegue porque ele não leva jeito? Não tem jeito, não leva jeito. Irmãos, com Davi aconteceu a mesma coisa. Todos disseram que ele não tinha jeito, que ele não tinha potencial, que ele não tinha talento, que ele não tinha vocação. O Davi, irmãos, ele não tinha os irmãos sabem que ele lutou com Golias, mas ele não tinha a aparência de um guerreiro e muito menos de um rei. Ele foi ungido nesse momento aqui pelo profeta Samuel, mas as pessoas viam nele que ele não levava jeito, nem para guerreiro e nem para um rei. O Davi, os irmãos sabem, pelo menos a maioria aqui sabe, que ele era o caçula da família, né? E ele não recebia, os irmãos viram aqui a narrativa, ele não recebia o apoio que ele esperava, até dos próprios familiares, mas ele era sempre deixado de lado, ele era rejeitado. Os primeiros dias de Davi, irmãos, para quem conhece a palavra, você vai descobrir que ele era um menino, mas que ele cuidava das ovelhas do pai. E ele, logo pequeno, ainda adolescente, ele matou ursos e leões que tentavam, né, comer as suas ovelhas, as ovelhas do pai dele, e ele matava. Mas aqui na questão, aqui, irmãos, o grande obstáculo de Davi é que as pessoas colocavam sobre Davi, sabe, uma restrição, uma limitação que o impedia de viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Olha só, irmãos, como as pessoas viam e achavam de Davi. A primeira coisa aqui é que o Jessé, o pai dele, pensava que ele não tinha jeito, vocação, talento, não tinha potencial para ser um rei. O Jessé, o pai, ele ficou muito animado, ele ficou feliz quando ele soube que o profeta, né, iria até a casa dele e escolheria um dos seus filhos para ser o sucessor ou o próximo rei de Israel. E quando o profeta chega na casa do Jessé, ele, para ungir aqueles meninos, um dos filhos, para ser o rei, o Jessé, o pai, todo feliz, colocou em fila, né, os seus 7 filhos, para que um deles fosse escolhido para ser o rei da nação de Israel. O Jessé colocou todos em fila, todos os filhos, menos quem? O Davi, porque ele não tinha jeito para as coisas, ele ficou deixado de banda, deixado de lado. O Jessé, irmãos, ele não se incomodou de chamar o filho dele, o caçula. Ele não estava nem aí para o caçula, porque aquele caçula, ele gostava de ficar lá no mato, alongado, cuidando das ovelhas, afastado de tudo e de todos. Então ele não se preocupou em colocar o Davi naquela fila. E o pior aqui, irmãos, que o próprio profeta, ele pensava como pai, né? Quando naquela fila apareceu o primeiro filho mais velho, que até tem o nosso irmão aqui, tem o mesmo nome, né? O Eliabe, né? O profeta, quando viu a beleza, a altura, a força, que o Eliabe tinha jeito para a coisa, o Senhor falou para ele: Samuel, não é esse não. Aí o Samuel falou: não, Senhor, esse aí, ele leva jeito, com certeza o Senhor quer ungí-lo. E o que Deus responde para o profeta, até para o pai que estava ouvindo? O Senhor falou assim: eu não considero a aparência e nem a altura, eu não quero ele, eu o rejeitei, porque o homem vê como homem, mas Deus,
ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Irmãos, para mim isso é maravilhoso, né? Deus não olha para a nossa beleza, se é que é, nem para a nossa altura, nem para o nosso cascalho. Ele olha para o nosso coração. E o texto aqui, irmãos, ele é claro. O Jessé apresenta os 7 filhos, mas Deus não escolheu nenhum deles. Deus queria quem? O moleque que estava lá fora. Deus queria o Davi. Por quê? O texto mesmo explica, irmãos, por que o Senhor escolheu Davi. Porque Davi, ele tinha um coração maleável, ele tinha um coração sensitivo, ele tinha um coração especial. E o Senhor tinha também algo especial para Davi. Outra coisa aqui, irmãos, os irmãos do Davi pensavam que ele não tinha jeito para ser um guerreiro, né? O texto mostra, irmãos, de uma maneira muito clara, no próximo capítulo 16 e 17, que os irmãos de Davi também o rejeitaram com todas as suas forças. Quando Israel foi à guerra, 3 dos irmãos foram chamados para a guerra, de Davi. O Davi não, o Davi permaneceu lá no mato para cuidar das ovelhas do pai. E quando o pai chama Davi para ir até o acampamento, para Davi levar o alimento para os irmãos, né, os irmãos não gostaram. Os irmãos ficaram bravos de ver Davi ali. O texto mostra e diz o seguinte: acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você veio até aqui? Qual que é a tua presunção e a maldade do teu coração? Você desceu para ver a peleja e a nossa humilhação diante desse gigante, diante de Golias? Com quem você deixou as ovelhas? Irmãos, o que o texto mostra é que os irmãos viram em Davi nada mais do que um menino exibido, insolente e despreparado. Um menino que não tinha jeito para o negócio. Desprezaram ele no último. E aí, irmãos, tem um outro desprezo aqui que Davi teve que enfrentar. O rei Saul pensava que ele não tinha jeito para vencer. Irmãos, o texto mostra que quando o rei Saul soube que alguém no acampamento queria lutar contra Golias, ele ficou muito animado, ele ficou muito feliz, ele ficou disposto a ajudar essa pessoa. E o rei, ele esperava que fosse um guerreiro, como guerreiro era o Golias. E aí o que acontece? Aparece diante dele uma criança, um menino, pastor de ovelhas, e que teve a coragem de dizer assim: o rei e toda a nação de Israel não precisa ficar com o coração abatido, porque eu vou lutar contra ele. Irmãos, com certeza aqui, né, o Saul, o rei da nação de Israel, ele olhou com desprezo, com desdém, ele até pode ter feito alguma chacota, alguma brincadeira, ou ele até ficou com raiva, porque ele esperava uma pessoa, né, à altura. Olha o que o Saul diz: você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas uma criança, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua criancice, ou desde a sua mocidade. Você não tem condições de lutar com ele. Irmãos, o Saul pensava que Davi não tinha jeito de campeão, e que não estava capacitado, habilitado, preparado para aquela batalha. E o pior de tudo, irmãos, para compensar a deficiência que o rei viu em Saul, né, o texto mostra que o Saul tentou colocar sobre o Davi a armadura que era dele. A armadura que era do rei Davi. Uma armadura que o rei já não usava mais há muito tempo, porque ele não ia mais à guerra, ele só ficava, desculpa a expressão, ele só ficava de boa, ele não queria saber de nada. E ele tenta colocar essa armadura em Davi. Mas, irmãos, a armadura era de um guerreiro alto e maduro, como o rei Saul, que não servia para um moleque, que não servia para um menino, como o Davi. E o Davi não aguentou aquele monte de peso em cima dele, ele teve que tirá-la. Davi não permitiu, irmãos, a baixa expectativa do rei Saul. E o que ele fez? Ele jogou fora aquela armadura do rei.
ele resolveu enfrentar aquele gigante de 3 metros, mais ou menos, com as suas próprias armas, do seu próprio jeito, já que as pessoas achavam que ele não tinha jeito nenhum. Desprezo, irmãos. Todo mundo achava que o Davi não levava jeito. E o pior aqui, irmãos, olha só, o próprio Golias, ele achava que Davi não era um adversário à sua altura. O Davi, irmãos, ele já foi desprezado pelo pai, pelo profeta, pelos irmãos, pelo rei. E agora aqui, irmãos, o insulto final, que é para acabar com a história, o próprio Golias, ele olha para Davi com desprezo, e olha o que ele fala: eu sou algum cão para você vir a mim com pau? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou. O Saul não gostou de ver aquele moleque vindo enfrentá-lo. Olha o que ele disse: você vem a mim e eu darei as tuas carnes às aves dos céus e às bestas do campo. Irmãos, rejeição por parte de todos, pela família, pelo pai, pelos irmãos, pelo profeta, pelo rei, pelo próprio inimigo à sua frente, desprezo total, que ele não levava jeito. Irmãos, e na Bíblia nós temos uma série de personagens que enfrentaram e passaram pela mesma situação. É só você puxar pela memória e lembrar do José. O José também foi rejeitado pelos irmãos. Até o pai não gostou daquilo que ele falou, quando ele teve um sonho que os astros celestiais se curvavam diante dele. Não gostavam. José foi rejeitado por todos os seus irmãos. O próprio profeta Samuel, quando ele era pequeno, ele foi rejeitado pelos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Quando ele estava ali aprendendo com o profeta Samuel, os filhos de Samuel ficavam rejeitando o próprio profeta Samuel. Lembra do Daniel? Daniel também foi rejeitado. Pequenininho ele foi levado à Babilônia. E lá na Babilônia ele foi rechaçado, irmão, com todas as forças por todo mundo. Rejeitado. E a Maria, que o pastor Sérgio falou esses dias, a mãe de Jesus, novinha, irmãos, foi rejeitada também, porque ela se dizia, tomada pelo Espírito Santo, grávida do Salvador. O pessoal está com pedra nela, ficou bravo, falou: quem é você para dizer isso? Você não leva jeito para ser a mãe do Messias, para ser a mãe do Salvador. O Timóteo, discípulo de Paulo, ele era jovem, irmãos, estava começando a caminhada de fé, começando a pregar a palavra de Deus, e o pessoal começou a reclamar dele, porque ele era muito novo, ele era muito jovem, que não levava jeito, que não tinha chamado, que não tinha vocação, que não tinha talento, que não tinha potencial. Irmãos, e o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também foi rejeitado pelos irmãos. Quem é este? Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Este aí, ele faz cadeira. Agora está dizendo que ele é o Salvador. Jesus foi rejeitado pelos próprios irmãos. Os irmãos de carne chegaram para Jesus e falaram assim: vamos voltar para casa, deixa disso. Isso não está certo o que você está fazendo. Rejeitado, porque eles achavam que Jesus não tinha jeito. Irmãos, por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque nós, muitas vezes, nós achamos que nós também não temos jeito. Talvez o nosso maior inimigo não é Satanás, somos nós mesmos, quando nós achamos que nós não temos jeito, que nós não temos talento, que nós não temos vocação, que nós não temos potencial, que nós não conseguimos fazer as coisas porque falta alguma coisa na nossa vida. Todo mundo disse isso para Davi, e Davi, irmãos, ele foi capaz de superar a sua família, de superar o rei Saul, superar Golias. Davi, ele jogou fora todas as suas limitações, mas isso não o impediu de enfrentar e de matar Golias. E quando ele matou, para quem conhece a história, quando ele matou o Golias, o que ele fez? Ele foi capaz, de despertar no povo de Deus um desejo de ir à luta. E com isso, todos foram à luta e ganharam a batalha contra os filisteus. Aqui mostra o seguinte, irmãos, que a nossa vitória pode ajudar, muitas pessoas.
também serem vitoriosas. O Senhor conhecia a Davi, e o Senhor o ajudou, o capacitou, o abençoou a superar as suas próprias fraquezas e limitações. Irmãos, isso aqui é para nós, sabe? A gente pode pensar que talvez a gente não tenha jeito para ser tudo aquilo que Deus espera. Talvez a gente pensa que a gente não tem jeito ou não leva jeito para ser um marido segundo o coração de Deus, para ser um pai segundo o coração de Deus. Talvez as irmãs possam achar que vocês não têm jeito para ser mulheres, para serem mães, para serem esposas. Talvez nós podemos estar pensando nisso. Talvez nós achamos que não tem jeito nos dias de hoje, ainda mais com essa pandemia, não tem jeito da gente ter uma vida consagrada, uma vida voltada para Deus. Talvez a gente ache que a gente não tem jeito para ser homens e mulheres de oração, obedientes a Deus, fiéis ao Senhor. Talvez a gente ache que não tem jeito para a gente, os jovens, as crianças que estão aqui, né, de serem filhos cristãos segundo o coração de Deus. Irmãos, a gente é muito bombardeado por informações, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, que a gente não tem jeito para as coisas de Deus. E essa pandemia talvez está revelando isso, mas pelo contrário, irmãos, pelo contrário. O texto mostra e nos ajuda a entender que nós temos que entregar para Deus, como Davi fez, entregar para o Senhor tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Nós temos que entender aqui, irmãos, com essa passagem, que nós não podemos fugir de Deus e nem tentar levantar desculpas. Senhor, eu não tenho jeito para orar, para ler Bíblia, frequentar uma igreja, eu não tenho jeito para pregar a tua palavra, eu não tenho jeito, Senhor. Aqui, irmãos, é o contrário. Quanto mais você reconhecer a sua fraqueza, o Senhor vai te capacitar. O apóstolo Paulo falou: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu me sinto sem jeito, aí que sim que o Senhor me capacita, me fortalece, me ajuda, me abençoa. Irmãos, se nós vivemos nessa dimensão, a nossa vida será transformada. Independente do que está acontecendo, ou melhorando ou piorando, isso não importa, irmãos. O que importa é a nossa relação com Deus. Por isso que o texto mostra aqui que o Senhor, Ele não olha para a aparência, Ele não olha para o saldo bancário, Ele olha para o nosso coração. E aí, irmãos, me ajuda a lembrar aquele personagem da Bíblia que ele falou para o Senhor: Senhor, sê propício a mim, pecador. Não, Senhor, eu sou uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a Bíblia, que frequenta a igreja. Nada disso, irmãos, conta vantagem. Nada disso nos qualifica a chegar diante de Deus e pedir alguma coisa. O que nos qualifica aí a presença do Senhor é Jesus Cristo, porque Ele viu que para nós tinha jeito. Para nós tinha jeito. E Ele quer fazer, irmãos, para cada um de nós aqui, e os irmãos que nos assistem, Ele quer fazer cada um de nós pessoas melhores, pessoas vitoriosas, mas não no sentido financeiro, mas pessoas que se pareçam cada vez mais com Jesus Cristo. Irmãos, e Ele viveu nessa dimensão. Ele falou: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Então, se você quer ser fortalecido no Senhor, não fuja do tratamento dele. Permita que o Senhor trabalhe a tua mente, o teu coração, transforme a tua vida, para que a tua vida seja melhor, seja abençoada, seja vitoriosa. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe, e que Ele arranque dos nossos olhos as escamas que nos impedem de ver que a gente tem jeito. Apesar das nossas limitações, Davi também tinha, mas tinha jeito para Davi, como tem jeito para mim e para cada um de nós. O Senhor está olhando para nós, irmão. Que privilégio estarmos aqui nessa noite. Por quê? Porque tem jeito para nós. Tem jeito para nós que estamos ouvindo essa palavra de Deus, que nos desafia e que nos transforma a ser como Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar nesse sentido. Senhor, muitas e muitas vezes desanimamos,
ficamos enfraquecidos, desanimados, frustrados, achando que muitas vezes que para nós não tem jeito. Mas isso é uma mentira diabólica, é uma mentira carnal. Havia tanto jeito para nós que o Senhor enviou Jesus Cristo para tomar o nosso lugar naquela cruz, para fazer de nós novas criaturas, deixando para trás aquelas coisas que ficaram e avançando agora para conhecê-lo, desfrutar da tua presença, desfrutar da tua direção, do teu consolo, do teu conforto, da tua bênção, Senhor. Deus, não permita que nenhum de nós saiamos daqui achando que não tem jeito para nós. Tem jeito sim. O Senhor alcançou e abençoou a vida de Davi. Todos acharam que Davi não tinha jeito, mas o Senhor olhou com outros olhos para Davi, como o Senhor tem olhado com outros olhos para cada um de nós. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos olhar para o Senhor, para que nós possamos viver de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua vontade, vivendo aquela missão que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, muito obrigado por esta palavra que encoraja, que anima, que edifica, mas também que nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Senhor, muito obrigado por esta palavra, que essa palavra aplicada pelo Teu Espírito Santo possa ganhar o nosso coração e a nossa mente para o louvor e para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Recebam. Tem algum aviso? Pode sentar, irmãos. Queremos agradecer aqui a presença do Felipe, conosco. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar sobre a sua vida e participe mais com a gente aqui. Vai ser sempre uma bênção, poder estar com o irmão. Nós vamos orar neste momento pelos irmãos que estão passando por enfermidades. Nós temos a irmã Luzia, o irmão Armílio, que estão aí com a Covid. Vamos orar. O filho dele, ao Sailo também, o filho da irmã Luzia. Que Deus possa ter cuidado deles, que possam dar graça, sustentação, bênçãos do céu sobre a vida deles. O pastor Paulo Júnior, da igreja de Jandaia do Sul, esposo da irmã Cláudia, está com Covid, está internado. Vamos orar por ele também, para que Deus tenha misericórdia, sustente. Ele está bem, mas precisou ser internado porque estava com um pouco de falta de ar, que Deus possa ter misericórdia dele. Vamos ficar de pé então. Meu cunhado Flauzino teve internado, voltou para casa com oxigênio para estar em casa. Está em casa. Cláudio. Frauzinho. Flauzino, desculpe. Senhor, nós colocamos diante de Ti esses irmãos e irmãs que precisam, ó Deus, das nossas orações. Em especial, a irmã Luzia, o irmão Armílio, o Sailo, filho da irmã Luzia. Ó Deus, tenha misericórdia, porque neste momento difícil de enfermidade, só o Senhor, ó Deus, pode com as Tuas mãos curar. Ó Deus, também o Flauzino, parente do Arnaldo, cuida dele nesse momento que ele está em casa. Ó Deus, põe Tuas mãos e abençoa. Amém. Pastor Paulo Júnior, ó Deus, ali da nossa igreja de Jandaia do Sul, cuide dele, tenha misericórdia, Senhor. Restabeleça a sua saúde para que ele possa voltar para casa. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão passando por lutas nesse momento tão difícil. Estenda as Tuas mãos. Nós expulsamos, ó Deus, essa enfermidade. Oramos e cremos, ó Deus, na graça maravilhosa do Senhor. Amém. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Lembrando aos irmãos, não temos o culto na quinta-feira por conta do decreto. Não vamos ter o culto de oração. Domingo que vem, escola dominical online, como os irmãos já estão acostumados. Nós vamos começar um novo tema. E domingo à noite, o nosso culto na presença do Senhor aqui na igreja. Se Deus nos permitir, estaremos juntos, louvando e bendizendo o nosso Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com os irmãos, com as suas famílias,
agora e pelos séculos sem fim. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe, nos leve na sua graça e na sua paz. Amém.